Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. Boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham pelo Facebook da Casa. Hoje conosco, com a palestra com o tema Estranha Moral, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso amigo Francisco Balaguinho estará conosco, e para nos harmonizarmos com os nossos amigos espirituais e os mentores da casa, o nosso companheiro e colaborador Gustavo cantará o hino da casa e o Pai Nosso. Praza Deus que essa doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante. Em fruto não luz não brilha, em fruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Então, conosco agora, Franciscano. Boa noite. Quanta luz! Uma boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a esta casa de amor e luz. Cumprimentando os nossos amigos que estão pela internet,
boa noite também a todos que nos acompanham. Tenhamos a certeza que das escolhas que fizemos para a noite de hoje, esta de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho de Amor e Luz do Cristo, foi a mais acertada por cada um de nós. Tenhamos a certeza disso. Por quê? Vamos refletir um minutinho. Em que outro ambiente, amigos e companheiros de jornada terrena nos receberiam de forma tão fraternal como fomos recebidos nesta casa? Em que outro ambiente seríamos envolvidos em vibrações de amor que atuam diretamente sobre o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma? Em que outro ambiente estaríamos envolvidos com palavras esclarecedoras do Evangelho? Em que outro ambiente amigos espirituais atuariam em nosso favor tão intensamente como estamos sendo atuados nesse momento? Então tenhamos a certeza de estarmos aqui foi a escolha mais inteligente por cada um de nós, feita por cada um de nós. Só levantar um minutinho. Aqui, me perdoe. Muitos de nós nos preparamos durante a semana para estarmos aqui na Casa Espírita, no Fora da Caridade. Desde segunda-feira já programávamos, sexta-feira vou para o centro. E normalmente nós espíritas gostamos da companhia dos amigos, dos familiares. E possivelmente alguns de nós convidamos os nossos amigos, os nossos familiares para estarem aqui conosco nesta noite, reunidos em torno do Evangelho de Amor e Luz do Cristo. E muitos, por alguma ocorrência, por alguma impossibilidade, não puderam estar aqui conosco. Sem problemas, vibraremos amor por todos eles. A casa nos recebe de braços abertos. E eu sempre digo, não basta vir ao centro. Nós nos programamos para estar aqui. É necessário estar no centro. Então convidamos a todos que neste momento possamos respirar profundamente e fazemos o exercício da presença, de estarmos aqui. Colocar o nosso pensamento, a nossa atenção neste momento. Porque assim os nossos horizontes, a nossa mente e o nosso coração se alargam. E as possibilidades espirituais de entendimento e de atuação das vibrações de amor são muito maiores. Então que possamos estar aqui no centro, de mente e coração abertos. O tema que eu preparei para esta noite é esse. Gente, eu cometi um erro gravíssimo que eu corri aqui e passei, que era a chamada de entrada da palestra. Eu digitei uma palavra lá errada e todo mundo percebeu, e a camaradagem é boa, que né, ninguém alertou. Corri aqui, vou voltar, mas me perdoem pelo erro da digitação, porque lá está o tema da palestra. Tá aqui, ninguém lê que está Evangelho ali, tá? Me perdoem. Vamos ficar com o tema, estranha moral. Esse capítulo é um capítulo muito interessante do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 23. Como eu costumo dizer, Kardec, quando prepara a sua obra, como pedagogo, professor, cientista que era, ele prepara a sua obra para que nós, aqui no século XXI, não sentíssemos nenhuma dificuldade em lidar com o conhecimento espírita. A obra ela é aberta, mas ela é muito bem pensada, capítulo por capítulo. Não é o acaso, é a preparação desse material didático para nós. Ele é um material didático. O Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras da codificação é um material didático que possibilita ao espírita trabalhar de forma, inclusive, autônoma. Você pode pegar o Evangelho e começar a ler. Você vai lendo, nós vamos lendo, até que a gente chega lá no capítulo 23 e nós temos esse capítulo, Estranha Moral. Esse capítulo ele se diferencia dos outros já pelo título. Os títulos do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo normalmente traçam uma chamada do próprio Evangelho. Esse não, ele vem com o título, me perdoe, Estranha Moral. Quando a gente olha para o título desse capítulo, a gente já percebe que o título ele é conclusivo. Chegou-se à conclusão de que é uma estranha moral. A gente olha então para o texto de abertura deste capítulo e depois para toda a explanação que Kardec faz,
a gente percebe, ele chegou à conclusão. O título é a conclusão, estranha moral. Então nós vamos nos dedicar agora, os próximos minutos, a ler esse trecho, que abre o capítulo 23, e a explanar um pouco sobre os cuidados que Kardec nos trouxe a respeito, em especial, da leitura dos evangelhos. Ele usa como exercício inicial esse trecho do Evangelho de Lucas, que é um trecho extremamente significativo por conta de uma estranheza que tem aí nesse trecho. Então a gente vai ler e eu vou traçar alguns comentários trazidos por Kardec e alguns comentários que nós espíritas, ao longo dos anos, vamos fazendo, né, alguns questionamentos sobre o Evangelho. Então nós nos perguntamos de imediato, por que no capítulo 23 Kardec nos traz esse esclarecimento? Porque nós espíritas, leitores do Evangelho, nós começamos lá no capítulo 1º, 2º e vamos andando. À medida que vamos caminhando, algumas coisas precisam ser esclarecidas, porque nós vamos nos envolvendo com o Evangelho. Só tomou conta dessa particularidade trazida por Kardec quem chegou lá no capítulo 23. Se você não chegou no capítulo 23, então você não vai entender a necessidade da leitura desse trecho. Então nós espíritas, nós nos dedicamos, além dos esclarecimentos kardecianos, além da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ir à fonte, aos Evangelhos, porque esse trecho, como muitos outros, foram tirados da Bíblia. Então nós vamos ter esse cuidado de ler esse trecho no Evangelho segundo o Espiritismo e ir à Bíblia, porque nos parece sempre que o espírita não precisa ler a Bíblia, né? De onde Kardec tirou? Da Bíblia. Então o espírita fala assim: não, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um ensaio de Kardec nos orientando como nós espíritas, com a luz do conhecimento espírita, devemos olhar para todo o Evangelho, porque nos faltava a chave, né, que descortinaria tudo aquilo que não era até então explicado. Com o advento do Espiritismo, com o esclarecimento do processo reencarnatório, nós temos um outro olhar sobre esse texto, sobre o Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João. Ele só traz para a gente um exercício primeiro. A partir daí, nós espíritas vamos nos dedicar à leitura e às reflexões que a doutrina que vai nos trazendo. Então, à medida que nós vamos ganhando conhecimento, nós vamos também ganhando em entendimento. E é muito comum nós ouvirmos, às vezes, de companheiros nossos de trabalho ou familiares que não são da doutrina, nos apresentarem algumas questões relacionadas ao Evangelho. Em especial, nos colocam sempre algumas passagens que elas são muito assim, para alguns tidas como polêmicas, né? Mas elas não são polêmicas. Nos faltava a chave, o esclarecimento kardeciano para entendermos com a luz da razão todas as passagens do Evangelho. E essa em especial, o Kardec se dedica muito sobre essa questão. Então vamos ler esse trecho inicial para que eu possa fazer os comentários em cima desse trecho. Posso virar um minutinho? O pessoal da internet vai se incomodar. Odiar os pais. Só lembrando que este capítulo, ele traz 4 partes. Nós vamos ficar só com a primeira, que é essa que faz a abertura do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Uma orientação incisiva do Cristo. Mas à medida que a gente olha para esse trecho, em especial do Evangelho de Lucas, alguma coisa soa estranho, como Kardec nos coloca, estranha moral. A princípio que nós precisamos pensar, né? O que é a moral? Moral são os princípios que norteiam uma comunidade, uma sociedade.
vamos colocar aqui de maneira muito simplista, que é aquilo que seria certo e errado. Mas nós temos que entender que aquilo que é certo para nós pode ser errado para outra comunidade, e aquilo que é certo para uma outra comunidade pode ser errado para a gente. Então os princípios, né, que nos norteiam a vida da sociedade, nós entendemos como moral, aquilo que devemos fazer de bom, de bem. Então são princípios morais. Mas quando nós olhamos em especial para esse trecho do Evangelho de Lucas, a palavra odiar aí nos causa profunda estranheza, como Kardec vem nos explicar. Esse verbo, ele está mal colocado? Houve um erro de tradução? Esse erro vem se perpetuando tantos séculos? O que aconteceu nesse trecho? E como Kardec explica isso para nós? Eu digo Kardec porque, em especial, neste capítulo 23 do Evangelho, nós não temos as instruções dos Espíritos. Kardec discorre todo o capítulo, com a conclusão, com o parecer dele. Então os Espíritos não se manifestam nesse momento a respeito disso. Por quê? Porque Kardec, como um grande pesquisador, um educador, e conhecimento linguístico que ele tinha, saberia fazer com todo cuidado os esclarecimentos para nós. Então, os esclarecimentos de Kardec são suficientes para nos trazer o esclarecimento necessário a respeito desse trecho. Nos causa estranheza a gente pensar assim: será que o Cristo pediu que se odiasse pai, mãe, irmão, esposa? Não. Kardec vem explicar o sentido deste verbo odiar. Só no Evangelho de Lucas, de onde foi retirado esse trecho, nós temos 8 vezes esse verbo odiar. Nos outros 3 evangelhos, de Marcos, Mateus e João, eles aparecem, somando todos, mais de 40 vezes o verbo odiar, que em grego, me desculpe a pronúncia, seria assim, miseu. Este verbo tem esse sentido, odiar. Então não houve um erro de tradução, aparentemente. Não houve. O que houve, já vou explicar com um exemplo mais para frente, é o entendimento do sentido do verbo. Por exemplo, vamos fazer uma pausa aqui e buscar alguns esclarecimentos. Quando nós falamos de Bíblia, nós devemos nos perguntar: de que Bíblia nós estamos falando? Da Bíblia hebraica, judaica, protestante, ortodoxa, católica? Poderíamos nos perguntar, mas não são as mesmas? Em princípio deveriam ser, mas as traduções que nós temos, a tradução do grego, as traduções elas são ajustadas segundo os princípios religiosos, os dogmas religiosos, os conceitos religiosos de cada religião. Então esses verbos, essas palavras, elas vão sendo acomodadas que satisfaçam os dogmas, os conceitos e os princípios. Então, quando nós pegamos as Bíblias e comparamos, deveriam ser todas iguais, mas há essa acomodação dessas palavras para que não firam os princípios. Então nós espíritas somos estudiosos, nós vamos entender fatores linguísticos para a questão da tradução. José Paulo Paes foi um grande escritor brasileiro, que ele era um grande tradutor, e ele sempre dizia assim: todo tradutor é um traidor. Nós que trabalhamos com a área de linguagem, nós sabemos que isso é uma verdade. Traduzir não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, porque a gente sabe da questão da polissemia. O que é a polissemia? Uma palavra tem muitos sentidos, e eu acomodo os sentidos da palavra, ajusto esse sentido dentro dos meus princípios, dentro dos meus conceitos, dentro dos meus valores. Então toda vez que um tradutor pega um texto, em especial do que nós estamos tratando aqui, da Bíblia, ele vai acomodar o sentido da palavra dentro dos seus princípios religiosos. Correto. Mas nós devemos pensar o seguinte: Kardec nos aponta lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Houve em algum momento um erro de tradução, mas não foi
de erro de tradução da palavra odiar. O entendimento, o significado, a significação desta palavra dentro do texto. Então nós, espíritas, vamos hoje entender o sentido dessa palavra odiar dentro desse trecho. Olha como é complexo a questão da tradução. Em língua portuguesa nós temos aproximadamente 340 mil palavras. Os dicionários mais completos que nós temos da língua portuguesa, um OAS, por exemplo, ele registra em torno de 340 mil palavras. Um bom falante da língua portuguesa, fluente, leitor, ele faz uso em torno de 30 mil. Um bom falante. Diríamos assim: onde estão as outras 310 mil palavras? Aí é uma questão. Veja, um tradutor que não conheça bem o seu idioma, como é que ele faz uma tradução? Então a gente sabe que as faculdades de tradução trabalham de forma incansável com a formação dos tradutores, pesquisadores. Não se pode traduzir de qualquer maneira os textos. Assegurar o sentido original é muito complicado. Mesmo porque a gente vai entender que os evangelhos foram escritos bem depois da morte do Cristo. Esses textos não foram revisados pelo Cristo. Esses textos foram escritos de memória, de uma memória saudosista, de uma lembrança amorosa, de uma lembrança vivida. E eles carregam, além de um sentido literal, um sentido simbólico muito grande. Então nós não podemos nos debruçarmos sobre o texto dos evangelhos de qualquer forma. Eles nos pedem uma leitura com a luz e o conhecimento doutrinário que nós temos e o cuidado linguístico. Tudo bem? Outro caso, por exemplo, no mundo existem aproximadamente 6 mil línguas faladas. Bastante, né? Nos causa estranheza. Só no Brasil são mais de 300. A língua oficial é a língua portuguesa, mas nós temos as línguas dos povos originários. São línguas faladas. São línguas ágrafas, não são escritas. No entanto, são línguas. Mas nós acreditamos nas línguas, né? No espanhol, no francês, no inglês, no italiano, no russo. São as mais, usadas. Mas nós temos mais de 6 mil línguas sendo faladas. Imagine, o Evangelho já foi traduzido para mais de 2.500 línguas. Imagine manter essa unidade de significação para todas essas traduções. Está aí uma coisa dificílima. Por isso nós temos as Bíblias. Se nós formos pegar a Bíblia que nós temos lá, latina ou a grega, e as traduções que são feitas a partir daí, adaptando a cada cultura, adaptando a cada conceito, valor religioso, nós vamos ver que essas nuances, elas vão aparecendo. E isso não tira o brilho das palavras do Cristo, em hipótese alguma. Mas nós, espíritas, trabalhamos à luz da razão. Nós precisamos olhar para esse contexto, para esse, não vamos colocar problema, mas para isso que se apresenta de uma forma legítima e racional. Isso acontece? Acontece. Eu não escrevi ali, Evangelho, foi um horror. Um erro que vai se perpetuando, os outros vão copiando. Vamos lembrar de algumas coisas. Por exemplo, o texto evangélico, como nós conhecemos hoje, ao longo dos séculos, ele foi passando por modificações. Nós pegamos hoje uma Bíblia, esse trecho do Evangelho de Lucas, olha que bonitinho que ele está, um parágrafo pontuado, uma belezinha. Os originais gregos que nós temos são muito diferentes disso. A gente acredita, que está assim, as palavras separadas, pontuadas. Gente, os pontos que nós usamos, ponto final, que era um ponto já usado, mais vírgula, 2 pontos, interrogação, exclamação, foram aparecendo ao longo dos séculos. Alguns pontos surgiram no século 16 e 17. Então, como era esse texto da Bíblia? Como é? Vocês podem consultar lá na internet, tem até uma imagem para mostrar aqui para vocês. Era uma coisa corrida. As palavras eram escritas sem esse espaçamento e sem pontuação. Aí, meus amigos, uma vírgula
faz um estrago. Um ponto mal colocado faz um estrago. E uma palavra mal traduzida faz um estrago. Vamos lá para um exemplo. Olha aqui, vamos uma aulinha de português, rapidinha. Nós estávamos trabalhando com o verbo odiar lá. Esse verbo, visar, nós temos 3 sentidos para esse verbo, que estou trazendo rapidinho um exemplo para vocês verem. O verbo é visar, mas no contexto em que eu uso esse verbo, ele vai ganhando significados, e são bem distintos. Por exemplo, com muita habilidade, o arqueiro disparou a flecha visando o alvo. Mirou. Aí, o que significa esse verbo visar? Alvo, mirar. No segundo exemplo, era necessário visar o passaporte antes do embarque, dar um visto. Vai lá carimbar, alguém dá um visto. Tem o mesmo sentido do de cima? Não tem. Vamos para o terceiro. A reunião visava a apresentação do novo diretor. Tinha por objetivo. Claro que aí os 2 verbos acima são bem distintos do verbo abaixo por conta da sua regência. Pensa num tradutor que não conheça o seu idioma, o idioma a ser traduzido a fundo, o que ele pode causar com um verbo? Um estrago, né? E nós vamos ler como está lá, odiar pai e mãe. Claro que não, porque aquele verbo, né, no original, tem um grande tradutor hoje dos evangelhos, que ele se chama Frederico Lourenço. Ele é um português, e ele traduziu todo o evangelho, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, sem vínculo religioso. É o melhor tradutor que nós temos hoje para as questões dos textos da Bíblia. E ele afirma, este verbo odiar, foi traduzido corretamente. O sentido empregado é que foi errado. E Kardec já afirmava isso lá na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vem dizer, Kardec, este verbo tem o sentido de amar menos. Não é de odiar, como a gente pensa nesse sentido carregado. Olha, eu odeio fulano. Não, não é nesse sentido. É de amar menos. Quer seguir o Cristo? Ele vai falar do abandonar, de odiar. Eu preciso amar mais o Cristo do que ao meu pai, a minha mãe, a minha esposa, ao meu amigo, ao meu irmão. Eu preciso amar mais o Cristo do que a esses. É esse o significado. Porque senão, como nos coloca Kardec, fica uma moral meio estranha. Cristo, no seu evangelho de amor e luz, nos propunha e nos propõe odiar? Não, é amar menos para seguir o Cristo. Só que nós vamos segui-lo, é amar mais o Cristo do que aos nossos. É uma forma de mostrar o desapego. O desapego, era só isso. Mas longe dessas explicações, longe do esclarecimento kardeciano, nós ficaríamos assim seguros. Nossa, alguma coisa está errada. E não está. Estávamos no capítulo 23. Kardec vai montando o seu evangelho, assim como toda a sua obra, fazendo com que nós, bons leitores, retornemos algumas lições. Então estávamos lá no capítulo 23, inseguros desse trecho, porque à medida que nós vamos lendo o Evangelho e vamos à fonte original, os Evangelhos lá do Novo Testamento, nós encontramos contradições, são naturais, porque a explicação foi dada aqui, no capítulo 6. Vamos ler? O velho e bom esclarecimento kardeciano. Espírita, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Esclarecido. Esse esclarecimento está lá no capítulo 6,
E a gente retoma ele na leitura do capítulo 23. Retomamos. Encontramos um problema. É de ordem divina? Não. É de ordem humana. Porque pensem bem. Deixa eu trazer um desenho para vocês, uma ilustração. Olha, vou seguir na sequência dos slides. Esse é um fragmento de um trecho de um evangelho, de um pergaminho encontrado em 1947. 47, deixa eu ver. Ela não está marcando a data aí, mas é de 1947. Os estudiosos se debruçam sobre esses pequenos, e esse é um fragmento grande, sobre esses fragmentos, e buscam classificá-lo dentro dos 4 evangelistas de quem provavelmente seria. Por que nós temos toda essa discussão sobre os evangelhos? Porque nós não temos os originais. Nós temos a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Pensem bem. Vamos lá para a ilustração. Um monge copista. Gente, ter um livro no século II, que nós já tínhamos lá os textos, os evangelhos. Terceiro, quarto, até o século XII, XIII, XIV, os textos vão se popularizar com a invenção da prensa por Gutenberg. Até então, a produção dos livros era uma produção manual, manuscrita. É um trabalho artístico. Quem se dedicava a isso? Os monges copistas. Muitos deles não sabiam o grego, e muitos deles, depois do grego foi para o latim, não sabiam o latim. Eram copistas, copiavam tudo, letra a letra. Ter um livro era uma coisa extremamente cara, muito cara. As grandes bibliotecas particulares na Idade Média, século XII, XIII, XIV, tinham assim, em média, 4, 6 livros. Muito caro ter um livro. Porque primeiro, para se ter um livro, principalmente uma cópia do Evangelho, teríamos que procurar a igreja, o mosteiro, e esclarecer o que nós queríamos com aquilo. Depois, o preparo do material para se fazer uma cópia do Evangelho levaria anos, porque não tínhamos a papelaria aqui do lado, nem caneta, não tinha nada. Então se preparava todo esse material, o pergaminho era preparado, então custava muito caro a pele da ovelha, curtir aquele couro, preparar aquelas tintas, e vai, para se chegar a isso. É um trabalho artístico. Então, anos. Então, tinha que ter muita grana, ia custar caro, porque além do copista, o copista tinha também o auxílio de um, vamos colocar aqui, ilustrador que ia fazer essas iluminuras. Era um trabalho assim divino. Então, era muito raro ter a cópia do Evangelho nas mãos. Se popularizou as Bíblias nas nossas casas a partir do século XIX. Até então, nós ficávamos com a interpretação dos Evangelhos por conta dos sacerdotes. Mas como é que o povo sabia, as histórias dos santos, a história da criação? Como é que sabia? Nós vamos olhar para as igrejas, principalmente as igrejas da Idade Média, na Itália, todas aquelas paredes ilustradas, pintadas, com os afrescos, as pinturas de Michelangelo, tudo. Qual era o sentido daquilo? Decorativo? Não. Funcionava como uma história em quadrinhos. O povo, analfabeto, olhava as instruções, e à medida que o sacerdote ia esclarecendo os trechos dos evangelhos, ele ia olhando para tudo aquilo. Era uma alfabetização pela imagem. E agora nós temos os textos, mas nós temos a companheira preguiça, não queremos ler, Quantos não desejariam lá no século XII, XIII, XIV pegar um texto e não podia, por duas situações: pela raridade de ter o texto na mão e pela condição de analfabetismo. E hoje nós temos o livro em casa, na mesa, grátis, barato, e temos a companheira preguiça, não queremos conhecimento. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, quando a gente faz esses esclarecimentos, nós estamos nos instruindo, nós estamos buscando conhecimento, esclarecimento. Eu vou ter um outro olhar para os textos que me cercam.
Eu olho para esse texto à luz da doutrina espírita. O véu de Ísis, aquilo que era tratado como místico, como simbólico, como sagrado, não que não o seja, tem uma outra visão. Eu estou esclarecido. Os esclarecimentos que Kardec nos trouxe pelas suas pesquisas, em especial nesse capítulo, foram muito grandes e nos auxiliam muito. Porque imagine vocês, alguém de uma outra vertente religiosa, se ele nos perguntasse a respeito desse trecho, daríamos conta dessa explicação, né? Ou ficaríamos calados? Então, quando nós olhamos para esse momento, olha que Kardec vai colocar. Se houve um erro, imagine um monge copista, gente. O monge copista ficava lá de 12 a 14 horas por dia, numa condição de trabalho. A cadeira ali não é assim como essa, confortável, né? O escritório ali é uma coisa diferente. A condição da roupa, da iluminação, da temperatura, do material usado é outra. Era um trabalho delicadíssimo, não podia errar. Tinha uma borracha para pagar, então era um trabalho. E a escolha do tipo da letra, se vai ser uma letra gótica, romana, era um trabalho artístico, né? Poucos tinham acesso a esse texto, mas era um trabalho. Agora imagine um tradutor nesta época, por exemplo, um tradutor de grego, quando a Bíblia veio para o latim. O tradutor, se ele não tivesse conhecimento linguístico suficiente, ele ia traduzir à maneira dele. Então nós temos a cópia da cópia da cópia da cópia. Isso não tira a luz do Evangelho, em hipótese alguma. Mas nós temos o conhecimento de tratar com cuidado com esses textos, assim como Kardec nos aponta. Nós vamos encontrar contradições, mas à luz do conhecimento científico, porque Kardec, um cientista, um grande pesquisador, à luz desse conhecimento, nós vamos tratar com segurança e com clareza a respeito deste assunto. Vou colocar uma outra situação para vocês, um exemplo assim, também muito simples. Olha, também do Evangelho de Lucas. Isso dá pano para manga, né? Isso é mexer no vespeiro. Vamos lá. Temos 3 situações aí. A questão de uma pontuação, o que ela causa, uma vírgula, em questões de entendimento. E como nós, espíritas, trataríamos com esta questão? Está no registro de Lucas. No momento derradeiro lá do Cristo, da sua crucificação, né? Acompanhado de Dimas e Gestas, lá há este pedido. Está em Lucas, capítulo 23, versículo 42. O ladrão roga a Jesus o seguinte: e Jesus lhe disse: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Vamos para a segunda sentença. E Jesus lhe disse: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Terceira sentença. E Jesus lhe disse: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A vírgula, bem diferente do que a professora primária nos ensina lá, que ela é, toda vez que você precisa respirar, você põe uma vírgula. Ela não é oxigênio, ela é um elemento sintático, ela traz diferenças de entendimento para essa expressão, para essa sentença. Imagine você, como um tradutor, você fala: agora eu vou mudar o sentido. Bom, você tem um advérbio de tempo aí, o hoje. Se é um advérbio, o advérbio muda o verbo. Lembra lá da aulinha de português, lembra, né, de gramática. Eu tenho 2 verbos ali: o digo e estarás. Agora eu escolho se hoje vai mudar o digo ou se vai mudar o estarás. Vamos lá. Quando nós tratamos com o advérbio, em se tratando de questões teológicas, religiosas, o tempo, como é que eu trato o tempo? Existe um tempo cronológico, está vencendo meu tempo. Existe o tempo psicológico e existe o tempo teológico. Por exemplo, quando a gente vai lá no Gênesis, por exemplo, Deus criou o mundo em 7 dias. A palavra dia é outro caso de má tradução. Era, não é dia, mas se tratou como dia, tempo. Mas esse tempo dia, nós vamos tratá-lo como um tempo teológico e não como um tempo cronológico.
É o caso aqui. Vamos ver as diferenças dessas sentenças, para entender o que uma vírgula faz num texto. Faça ideia a palavra, então. Quando Jesus anuncia, na verdade te digo, hoje eu estou dizendo para você, você vai estar comigo lá no paraíso. Quando? Não sei. Estou dizendo hoje para você, estarás comigo no paraíso. Quando? Não sei. Por que eu sei desse entendimento? Por conta da questão da vírgula. Na segunda sentença, te digo, ali, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Bom, como é que alguns tradutores resolveram essa situação? Com o tempo teológico. Eu vou pegar esse advérbio, coloco entre duas vírgulas. Você, leitor, com os seus princípios religiosos, com os seus dogmas, com o seu entendimento, faz o que você pretende com ele. Faz o seu entendimento. E isso é uma questão sintática. Então, o cuidado que nós temos que ter ao ler os textos, porque quando a gente lê um texto, a gente fala assim, será que eu li realmente esse texto e entendi esse texto? Não entendeu? Lê novamente. Acha que entendeu? Leia novamente para se certificar. Se certificou, leia novamente para gravar. Gravou? Agora se deleite com a leitura e leia novamente. Aliás, não pare de ler, porque à medida que a gente vai lendo, não é comum ouvirmos assim, nossa, eu li a primeira vez o Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda vi coisas que eu não vi. É sempre assim. A repetição, a teoria da repetição, Joana de Ângeles tem um capítulo dedicado a isso. A repetição, repete, né? Nós vamos fixando, nós vamos adquirindo conhecimento, e à medida que esses conhecimentos chegam, nós vamos entendendo melhor, tendo um discernimento melhor a respeito dos textos que estão à nossa volta, em todos os sentidos, dentro da doutrina e fora dele. Não é fácil, mas nós precisamos fazer esse exercício, o exercício da leitura. O espírito é convidado ao estudo, à leitura, e entender essa leitura. Parece que é um capítulo em que Kardec está falando assim, olha, eu não vou tratar realmente com a moral. Não, ele trata realmente com a moral. Ele vem nos explicar que não é para odiarmos os nossos, é para entender assim, se eu vou me dedicar à questão da minha evolução, eu vou ter que me dedicar plenamente a isso. E muitas vezes isso acaba causando um certo estranhamento até nos nossos familiares. Há quem, por exemplo, venha de uma vertente católica e quando muda, vem para o centro espírita e começa a se envolver com o espiritismo, causa uma certa estranheza. A gente sabe que quando nós vamos mudar, qualquer mudança nos causa, né? Nos causa medo, causa estranheza naqueles que nos cercam, isso é natural. Então, mas nós vamos usar do bom senso, da criticidade, dos conhecimentos científicos para entendermos esses textos. Chico já anunciava que nós precisamos muito do conhecimento da sociologia, da antropologia, da filosofia e da história para avançarmos no entendimento do Evangelho. Nós precisamos desses conhecimentos. O Espírita não deixa isso de lado, muito pelo contrário, traz para o seu centro. Nós precisamos desses estudos para que possamos ganhar mais compreensão. Não são coisas simples. E quando a gente pensa na Bíblia, contava uma história, a gente pensa assim que a Bíblia sempre foi assim, né? A própria invenção do livro surge um pouco com a história da Bíblia. Quando a gente pensa em Bíblia, olha essa palavra, Bíblia, outra palavra, biblioteca, outra palavra, bibliografia, elas são muito parecidas. Porque esse é radical, bibli, significa livros. A Bíblia é um conjunto de livros, chega a ter mais de 70. E o mais difícil de entender isso é porque não é um único autor, são muitos autores, chega a mais de 40, e muitos nós não temos nem a certeza se eles existiram, mas as histórias estão lá para serem lidas, mesmo que nos causem dificuldade de entendimento, estão lá para ser lidas. A gente acredita, né, sendo repetitivo, olha, eu não preciso ler a Bíblia, quem disse isso? Leia o trecho do Evangelho e vá consultar a fonte e olhe, não está boa aquela lá, pega uma outra. É bom nós observarmos essas nuances, essas mudanças que ocorrem nesses textos e trazermos a reflexão da luz espírita, da doutrina espírita. Porque isso ocorre? Porque isso é um erro humano,
né? E olha que as traduções hoje estão muito melhores. Por quê? Porque avançamos em conhecimento científico, em linguística. Hoje nós temos grandes tradutores que estudam muito. Então esses tradutores são diferentes daqueles monges copistas que tinham esse trabalho artístico. E os textos hoje são muito mais simples de serem lidos. Imagine pegar uma Bíblia como essa, em que as palavras não têm separação e não têm pontuação. Hoje a vida está muito mais fácil. Leitor, o texto está pronto. E precisamos nós, espíritas, estarmos prontos para essas leituras e prontos para esse embate, para esse diálogo com essas diferenças que ocorrem, sem escândalo, com racionalidade, como Kardec nos propõe sempre. Acho melhor eu parar. Deixa eu ver se faltou mostrar para vocês. Olha, antes da Bíblia ser amontoada assim em papel, era um pergaminho de rolo. Isso era difícil de guardar, isso é difícil de manusear, e volta para cá e volta para lá. Então se inventou o livro. Pegaram esses textos e foram colocando esses textos um sobre o outro, tá? E uma coisa importante para falar para vocês que eu acabei me esquecendo, vou voltar no texto inicial. É esse. Por que nos causa estranheza esse texto? Porque quando a gente fala de odiar, nós vamos nos lembrar que lá em Êxodo, no livro Êxodo do Antigo Testamento, o que é o Êxodo? É o livro em que Moisés relata a saída do povo hebreu da subjugação egípcia, da servidão egípcia, e ele vai legislar. Então há um momento em que ele vai registrar o decálogo, e num dos itens, né, dos 10 mandamentos, o que Moisés propunha? Palavra de Deus: honrai pai e mãe. Nos estranha muito quando Cristo pronuncia: odeie pai e mãe. Jamais, conhecedor como ele era dos princípios, né, judaicos, falassem odeie pai e mãe, se lá como princípio básico estava honrai pai e mãe. Então quando nós vamos ler o Novo Testamento, em especial esse trecho de Lucas, nós precisamos nos lembrar que essa passagem precisa estar de acordo com aquela honrai pai e mãe lá do Antigo Testamento. Então nós vamos pensar assim: há uma necessidade de um novo entendimento sobre este verbo odiar, que nós não vamos encontrá-lo somente no Evangelho de Lucas, como eu coloquei. São mais de 40 vezes que ele se apresenta nos Evangelhos. Então quando encontrarmos este verbo, façamos umas 6, 7 leituras e nós vamos saber qual o sentido deste verbo, assim como divisar. É para dar um visto? É para ser um alvo? É para ser um objetivo? Nós vamos entendê-lo, né? Nessa passagem em especial, é amar menos. Quer dizer, eu preciso amar mais o Cristo, ter um desapego, né? Que a gente tem um apego com os nossos familiares, natural isso, são nossos irmãos, são esposas, são maridos, são filhos, mas amar o Cristo exige uma renúncia, até o desapego, para que não venhamos a sofrer depois. Os meus sinceros agradecimentos a vocês. Olha, treinei hoje, né, a gentileza de vocês de terem me ouvido. Muito obrigado por me ouvirem. Uma boa noite a todos, um bom final de semana, e que possamos levar dessa casa mais luz e mais entendimento sempre. Nosso muito obrigado.